Sejam todos muito bem-vindos ao Diálogo Espírita de número 625. Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, hoje estamos estreando um quadro novo por aqui. Trata-se do Perguntas e Respostas, que será apresentado de maneira dinâmica, desenvolvido, como diz o título, na forma de perguntas e respostas objetivas, bem concisas. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre o espírito durante o sono. Vamos ocupar todo o tempo do programa para responder as 13 perguntas que nós preparamos. Mas nem sempre será assim. Poderá haver ocasiões em que a duração seja só de 5 minutos ou de 10 e a apresentação também seja feita por uma pessoa ou duas, conforme o caso. Esperamos que vocês gostem da inovação e fiquem agora com perguntas e respostas. Prezados amigos, estamos iniciando o nosso programa de hoje, número 625, e estreando um quadro novo, Perguntas e Respostas. Falei aí há pouquinho, são 13 perguntas que a Andréia e a Rose vão juntamente comigo, em alguma coisa, a gente vai tentar responder sobre um tema muito importante. Muita gente tem muita curiosidade, muita dúvida sobre este tema, que é o sono. Tá, o corpo dorme, mas a medicina já sabe que o cérebro continua trabalhando. Mais, menos, tem o ciclo do sono, que varia bastante, com sono mais profundo, mais leve, inclusive um período que é do chamado REM, que é dos sonhos. Então, nós vamos tentar, do ponto de vista espírita, até onde a gente estudou, onde a gente aprende, responder algumas dessas questões. E eu vou começar aqui direto com a Rose. Ela até pediu que eu colocasse duas perguntas juntas, porque ela acha que são correlatas e que ela pode responder já simultaneamente, o que é bom. A gente ganha tempo com isso. Então, a primeira seria o seguinte: durante o sono, o espírito dorme e, em seguida, se ele não dorme, ele fica acordado, mas ele sempre fica acordado, consciente? E agora, Rose? Pois é uma questão que eu, durante alguns anos, eu pesquisei até acordar para a minha própria realidade. A primeira coisa que a gente sabe é que para que serve o sono, né? Para que o corpo se recupere, se regenere, para que o espírito se liberte e vá atrás das suas afinidades, receba intuições, se encontre com o objeto dos seus desejos e aspirações, sejam eles inferiores ou superiores, de acordo com o pensamento que a pessoa alimenta. Em Kardec, entretanto, no Livro dos Espíritos, na questão 136, eles respondem que no sono só o corpo repousa, mas o espírito não dorme. Já em André Luiz, em Nosso Lar, nós temos o relato do espírito André Luiz, que estava ainda recém-ingresso, né, numa cidade espiritual equilibrada, ainda em posição de relativa inferioridade, em que ele relata que dormiu após o seu primeiro dia de serviço, dormiu muito cansado, se desprendeu e foi ao encontro de sua mãe numa região espiritual superior. Então, segundo o André Luiz, no livro Nosso Lar, o espírito dorme sim. Aí eu fiquei num impasse por alguns anos pensando, bom, qual é o critério de Kardec, né, para essas revelações que, de certa forma, não concordam ou não estão de acordo com as obras básicas. O critério dele é generalidade, universalidade, uma certa razoabilidade na questão, né? Então não poderia ser uma revelação feita por um único médium, por um único espírito, por uma única fonte. Eu pensei, puxa, só achei essa matéria no André Luiz em Nosso Lar. Porém, o que nós temos, né? Refleti e me lembrei que em dezenas, décadas de reuniões mediúnicas das quais eu participei, ou dirigi, ou funcionei como médium, eu mesma, em dezenas, centenas de ocasiões, em que doutrinava ou intermediava a comunicação de um espírito muito desequilibrado, muito próximo ainda da esfera carnal, que precisava ser acolhido, que precisava ser orientado e conduzido, esse espírito, quando estava muito agitado, era induzido ao sono. E quantas vezes ele era retirado da reunião mediúnica espiritualmente dormindo, para ser conduzido a um pronto-socorro espiritual e ali ser atendido. Eu presenciei, eu participei de centenas de ocasiões semelhantes. Então, realmente, eu sou obrigada a concordar com André Luiz
que o espírito dorme sim. Só que o que nós notamos? A resposta da questão 136 do Livro dos Espíritos não está errada. O espírito, em condições de equilíbrio, ele não precisa mais dormir. Mas o princípio espiritual primitivo do animal, por exemplo, nós sabemos que ele fica meio em estágio letárgico, perto da manada, perto do bando, até reencarnar. O indígena ou o espírito ainda em estado muito primitivo, como há milhares de anos, né, nós mesmos na Terra, fica perto do seu grupo, meio em estágio letárgico até reencarnar. O espírito, para ter plena desenvoltura e não precisar mais do sono no plano espiritual, que a necessidade é muito transitória, ele tem que estar liberto, tem que estar consciente da sua situação e tem que estar em condições espirituais de se locomover nesse novo meio. É uma aquisição também. Portanto, o espírito inferior, muito próximo ao estágio carnal, como a natureza não dá saltos e as esferas espirituais são uma perfeita continuidade do estágio da vida na Terra, nas suas posições mais primitivas ainda, ele pode dormir sim. Quando se equilibra, quando está num estágio mais evoluído, ele não necessita mais do sono. Por quê? Porque o sono é para que se liberte e vá a esferas superiores e ele não precisa disso. Não há um corpo físico a se regenerar. Portanto, a resposta é relativa, né? O espírito também dorme? Quando em estágio muito inferior, sim. Ele fica sempre acordado, consciente, a partir do momento em que adquire o domínio das suas faculdades espirituais, baseados em Kardec versus André Luiz, e no meu caso, né, na minha própria observação e de muitos outros companheiros, ao longo de 50 anos de reuniões mediúnicas, em que vimos, em muitos casos, os espíritos serem adormecidos para serem conduzidos, quando inferiorizados ou revoltados, ainda inadaptados à plena liberdade no plano espiritual. Muito bem. André, a terceira no caso agora, a terceira pergunta. O que os espíritos ficam fazendo durante o sono? Ela já disse, especificou, são situações diferentes, né? E no caso, os que ficam despertos, os que ficam, porque tem aquela situação, sim, de que às vezes eu vou deixar para vocês responder, caso a resposta, eu acho que precisa de algum complementozinho, eu faço depois. Então, a pergunta é, o que os espíritos ficam fazendo durante o sono? Aonde vão? Ok. Bem, pegando o gancho ali da resposta da Rose, também depende da evolução espiritual de cada espírito. Cada situação é diferente. Alguns espíritos que já têm um adiantamento, que conseguem, que demonstram isso, não é? Pelo conhecimento moral, pelo conhecimento intelectual, eles aproveitam esse momento que nós chamamos de desdobramento pelo sono para se reunir com pessoas queridas, com espíritos amigos, familiares, ou então para trabalhar, para auxiliar. Muitos desses espíritos que já têm um adiantamento moral são extremamente importantes no desdobramento do sono, porque eles têm dupla jornada, né? Eles trabalham enquanto encarnados aqui no momento físico e trabalham também no mundo espiritual. Então eles são desligados pelo desdobramento e vão participar lá no mundo espiritual de várias funções. Alguns podem escolher, por exemplo, fazer curso, aprimorar, aprender mais, ou então fazer visitas a familiares. Depende muito do adiantamento moral aqui nesse caso. Para alguns espíritos que ainda estão com dificuldades, que ainda não têm essa evolução, em geral, eles podem sintonizar com faixas vibratórias muito compatíveis com o seu próprio estado. Então, eles, quando desdobrados pelo sono, eles vão se reunir com vibrações semelhantes àquelas que eles estão emitindo. Isso é um pouco complicado. Nesses aspectos, muitas vezes o sono é perturbado, a pessoa pode ter pesadelos ou voltar muito repentinamente para o corpo físico. A gente vai falar mais nas próximas perguntas, a gente vai abordar especificamente esses aspectos aí. Então eu perguntaria para a Rose, diante do que a Andréia colocou, então não é igual para todo mundo, para todos os espíritos. O mecanismo é. Qual é o mecanismo? Você está
e se desdobra quando você se liberta do corpo pelo sono, onde a sua alma viveu durante o dia, onde estão seus interesses. Se você está centrado unicamente na vida material, é um espírito extremamente primitivo ainda, você pode ficar até letárgico ao lado do próprio corpo físico, né? Se você já adquiriu interesses outros, você quer resolver questões ainda que relativas às suas questões cotidianas do dia a dia, você já se despreende mais e vai em busca das coisas que o interessam. Então, o mecanismo é de buscar os focos de atração que você alimentou durante o dia. Porém, os focos de atração variam ao infinito. O indígena pode ficar na taba. O homem muito primitivo pode ficar preso praticamente ao lado do corpo repousando. O homem espiritualizado, ele vai em busca dos seus afetos, das soluções para as suas questões, participa de trabalhos, participa de reuniões e busca, durante a libertação do sono, aurir as forças e muitas vezes o consolo e a inspiração para levar a bom resultado a sua jornada terrena. Basta, às vezes, nem precisa do sono completo, que o espírito entre em torpor, para que ele já se ligue mentalmente às esferas de vida em que ele já vive intimamente. Então, o mecanismo é o mesmo para todos, mas o sono se diferencia ao infinito, porque cada alma vive num universo espiritual que elegeu e que alimenta. Agora, vamos entrar num assunto um pouquinho diferente, claro, relacionado ao sono, mas os sonhos, Andréia, são vivências reais do espírito? Todos os sonhos, todos, eu estou perguntando se todos, não se alguns. Todos. A pessoa sonhou, então é porque o espírito esteve lá, ouviu aquela pessoa, seja a pessoa conhecida, às vezes reconhece, às vezes não reconhece, ou teve uma situação, nós vamos falar mais especificamente de novo sobre o pesadelo, mas assim, caráter geral, os sonhos são uma realidade do espírito ou nem sempre? Nem sempre, nem todos os sonhos são a vivência real do espírito. Os sonhos, eles são divididos em 3, basicamente, né? Os sonhos simples, os sonhos que são reflexivos e os sonhos que são espirituais. O simples é como se a mente, como se o cérebro, o sistema estrutural físico, estivesse realizando um backup. Então, ele está organizando as informações, a pessoa recorda coisas que ela fez no dia de trabalho, muitas vezes são aflições que aquela pessoa está vivenciando, ela está preocupada em perder o emprego, ou então teve um conflito familiar ou qualquer espécie de conflito, e aí o cérebro, o sistema, está fazendo uma organização dessas memórias, né? Então, muitas vezes esse sonho, ele é um sonho considerado simples, de organização, de backup. Neurocientificamente, a ciência trabalha com esses caminhos. O sonho reflexivo, ele já é um sonho um pouco mais espiritual, talvez. Ele já entra um pouco mais na esfera espiritual. Aquele espírito, ele pode passar uma parte do tempo do lado do corpo, como a Rose mencionou, mas também ele pode fazer um desdobramento um pouco mais, talvez, sensível, nesse sentido de estar com alguém, de visitar alguém, de participar de um trabalho, ou então de estar num lugar pela faixa vibratória que ele apresente. O sonho espiritual, ele é um sonho vívido. Geralmente, nesse sonho, a característica, segundo até Divaldo, numa palestra que ele tem, ele conta alguns dos sonhos dele, né, que a Joana de Ângeles acompanha até um dado local para eles realizarem um trabalho. E ele fala que ele lembra muito vividamente os aspectos daquele sonho, a cor. Então, é um sonho que a pessoa tem vivência de cor, de sabor, de elementos que lembram um sonho vívido. Então, é uma experiência espiritual. Então, nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Jornal Comunicação Espírita, edição 167, matéria de capa, Sonhos e Liberdade. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, a psicografia. Em Trocando em Miúdos, a alma. Em Conexões e Reflexões e A Z, ídolos e inveja. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende.
Prezados amigos, estamos de volta com o nosso programa de hoje e com nossa estreia com o quadro Perguntas e Respostas. Eu volto aqui com a Rose. Rose, é verdade que o sono é um ensaio para a morte? Alguns dizem, inclusive, que nós morremos todos os dias. É claro que é. Quando nós nos desdobramos espiritualmente e o corpo entra no torpor do sono, nós temos a nossa vivência espiritual tal qual teremos, ou pelo menos aproximada, após o desencarne. Vamos em busca das regiões espirituais em que já vivemos interiormente. No desencarne, o que acontece? Nós não voltamos para o corpo. No sono do corpo físico, nós temos as vivências espirituais e vamos ao encontro dos entes queridos, das soluções, dos objetos de desejo, dependendo do tipo de vida que a pessoa leva, do tipo de pensamento que ela alimenta. O que é importantíssimo a gente saber disso? Quando perdemos um ente querido, a rigor, se tivermos equilíbrio e amor sem apego, a distância que nos separa da visão, do convívio com esse ente querido, é a distância que nos separa do sono da noite. Apenas nós não conseguimos trazer ao consciente a lembrança desses encontros quando acordamos, porque nosso cérebro não suporta uma vida dupla. Então o sono é sim um ensaio para o desencarne. Andréia, vou fazer as duas aqui também juntos para a gente ganhar tempo. Elas são, mas gostaria que você respondesse as duas, né? Porque nem sempre lembramos dos sonhos ou esquecemos logo após despertar. E a outra situação, e esse é fato, acho que todo mundo já ouviu falar, de pessoas que dizem que nunca sonham, ou muito raramente, e outras sonham com bastante frequência. Por que essa diversidade? Ok. Bem, a gente não lembra geralmente dos sonhos quando aquele conteúdo do sonho, por alguma razão, não vai auxiliar na vida quando a pessoa está acordada e consciente. Então, espiritualmente, nem sempre todas as informações serão resgatadas, por N razões, que talvez não seja interessante a gente possa falar em outro momento, né? Então, a memória espiritual não se transfere tão facilmente assim para a memória do corpo físico. Então, isso seria uma explicação. Por que as pessoas, então, na segunda pergunta, às vezes não lembram ou dizem que não sonham? Bem, depende muito da fase que as ondas eletromagnéticas cerebrais estejam para a gente recordar dos nossos sonhos. O sono, ele tem fases. E as ondas magnéticas, eletromagnéticas, elas variam também. Elas iniciam numa onda de alfa, elas vão para uma onda de delta e depois uma onda de teta, que é mais profunda. Quando a gente acorda e essas ondas elas foram muito repentinamente modificadas de uma para outra, de um estado consciente ou melhor, de um estado inconsciente para um consciente, às vezes a gente não vai lembrar, porque não deu tempo da memória espiritual fixar na memória física, que é aquele aparato neuroquímico ali que existe para a gente lembrar, né? Mais especificamente uma área cerebral. Então, às vezes a gente lembra e às vezes não lembra por conta dessa mudança repentina das ondas cerebrais, mas todos nós sonhamos, isso é fato. Então, todos sonham, sem exceção, mesmo porque os sonhos são necessários para que a pessoa consiga fazer esse backup. Interessante. E, Rose, e os pesadelos são vivências, experiências ruins do espírito longe do corpo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que pensar, né, que pesadelo é sonho que a gente lembra. Porque senão não saberíamos que tivemos. Como é que isso acontece? Quando você volta ao corpo físico, o teu córtex consegue, naquela rapidez da transição do sono para o estado de acordado, de vigília, teu córtex consegue trazer para a parte consciência a lembrança daquilo que você vivenciou. Aquilo que você vivenciou pode ser mero reflexo das suas preocupações do dia a dia, no sonho comum, como a André colocou. No sonho reflexivo, aquilo que você traz para a sua parte consciente, através do córtex, do seu cérebro, pode ser lembranças de momentos difíceis de vidas passadas até.
E no sonho espiritual, aquilo que você traz como pesadelo para a sua parte consciente, para o seu córtex cerebral e consegue se lembrar, às vezes até porque você acorda com muita rapidez e ainda traz a memória do quadro espiritual presente, é uma vivência espiritual real. Então depende do tipo de sono e de sonho que você está tendo. Pode ser uma vivência espiritual, contato com espíritos obsessores, infelizes, pode ser reflexo das suas preocupações do dia a dia, puramente imaginário, e pode ser até quadro no qual a sua memória espiritual subconsciente se fixou em razão de traumas de vidas passadas. Muito bem. Próxima pergunta para a nossa Andréia é o seguinte: quando temos sono leve e acordamos, ou talvez até, bom, por causa da insônia, a pessoa não está dormindo, né? É o sono leve. E acorda muitas vezes, significa que o espírito não saiu do lado do corpo, é isso, André? Ou não? Não tem nada a ver? Nem sempre. Na verdade, é uma ciência toda que existe para explicar sonho, sono, como que funcionam essas fases cerebrais e tudo isso. Quando o sono está muito leve, geralmente existem fatores relacionados. Podem ser nutricionais, pode ser estresse, excesso de cortisol durante o dia, preocupações. Aquela pessoa não consegue fazer adequadamente todos os ciclos do sono, que é o adormecimento mais leve, depois um mediano, depois um profundo para limpeza ou organização cerebral. Então, às vezes, dependendo do caso, sim, o espírito vai ficar ao lado do corpo porque não houve esse aprofundar nas fases do sono. Mas às vezes, num breve tempo que a gente considera leve, esse espírito está consciente e pode fazer uma viagem astral, por exemplo, de trabalho, de curso, de aprendizagem, enfim. Então é muito variável. Depois, se sobrar um tempinho, a gente pode dar uma repassadinha, que eu vejo que é um assunto bem interessante, né? A gente vai ouvindo e aprendendo, vai conectando uma informação com outra, e a gente vê que a coisa está bem relacionada, essa interação corpo, mente, espírito, né? Rose, parece que você queria também aqui responder duas de uma vez só, né? Elas têm conexão. Tem conexão. Por que às vezes, ela já disse que o sono leve e tal, mas deu uma explicação. Por que às vezes a gente acorda assustado? Aí nem sempre o pesadelo, até porque às vezes o pesadelo a gente quer acordar e não consegue, né? Aqui é uma situação um pouco diferente. Mas a segunda pergunta que eu quero que você complemente é o seguinte: se corremos algum perigo enquanto dormimos, ou temos o sono interrompido por algum agente físico, né? Pode ser até o despertador, muitas vezes, né? Que a gente leva aquele susto. Se o espírito estiver longe, como é que ele fica sabendo que ele tem que voltar ligeiro? Pois é, nós temos aí duas possibilidades, né? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que nós somos corpo, espírito, perispírito. Quando nos desdobramos para fora do corpo físico, em nossos sonos, em nossos sonhos, em nossas vivências espirituais, nós estamos com um corpo também, que é o perispírito, ligado ao corpo físico enquanto estamos encarnados. A ligação não se desfaz porque estamos à distância. Então, quando nós estamos em ambientes espirituais, nós podemos retornar ao corpo físico quase que instantaneamente, com a velocidade do pensamento. Às vezes, esse retorno é rápido demais, você tem uma sensação de cair, de queda, e dá aquele pulo, acorda assustado. Nem sempre, necessariamente, você estava num ambiente ruim. Se houve algum estímulo físico ao redor do seu corpo, alguma coisa que trouxe desconforto, um barulho repentino, uma ameaça física que chegou a tocar no corpo, isso atrai a pessoa, conseguiu ultrapassar a barreira dos sentidos, isso atrai o espírito de onde ele estiver instantaneamente para retomar o corpo físico. Mas às vezes há um perigo real em que não há possibilidade de, pelos órgãos de sentido, ameaçar ou a percepção da ameaça imediata. Por exemplo, um ambiente próximo a um incêndio, né? Não há aquele estímulo físico do corpo para chamar o espírito num processo mecânico e automático. O que pode acontecer nesses casos? O espírito, mesmo à distância, tendo algum equilíbrio, ele se mantém ligado aos fatores externos e, havendo um perigo, retorna. Ou o que, pelo menos comigo, acontece com alguma frequência, às vezes a gente
chamado por algum espírito amigo, às vezes está no ambiente de reunião, de trabalho espiritual, entra no ambiente um espírito amigo e diz, volte porque está tendo um problema. E você acorda imediatamente, às vezes até assustado, né? E olha ao derredor para identificar qual é o problema. Eu me lembro nitidamente, temos um minutinho ainda para contar. 30 segundos antes de entrar na última. Eu me lembro nitidamente de estar numa reunião espiritual e entrar alguém, um espírito amigo, e me dizer, volta, Rose, porque sua casa está sendo invadida. Eu acordei assustadíssima, sentada na cama já. Mas a invasão era espiritual. Um bebê, né, minha netinha estava ao lado, estaqueada. Ela tinha pesadelos à noite, sentada, aterrorizada, porque um espírito ameaçador, né, estava adentrando o ambiente. Então, às vezes, a ameaça não é física e amigos nos avisam. Perfeito. Agora a gente vai fazer, nós vamos para a pergunta número 13, vou começar com o André, naturalmente, que a Rosa depois também vai querer complementar alguma coisa. O que fazer para se ter um bom sono? Que esse é o mais importante de tudo que a gente discutiu até agora aqui, né? Sim, e realmente, porque na verdade se chama higiene do sono, tão importante que é, né? Com tanta importância que existe nesse tema, nesse assunto. O que a gente faz? A gente precisa espiritualmente manter os nossos pensamentos elevados, nós precisamos meditar, nós precisamos fazer as orações, como a Rose falou anteriormente, nos ligar a coisas que são do bem, coisas que nos fazem bem para o espírito, para a alma, né? Fazer o bem, fazer a caridade, trabalhar sempre nesse olhar focado para o amor, para o bem. E estruturalmente, fisicamente, há também várias coisas que podemos fazer, né? Cuidar da alimentação, fisicamente exercícios físicos, enfim. Evitar estímulos, eu vou deixar um pouco para a Rose falar também. Eu acho, antes de passar um pouco para ela, né? A chave aí está não sei se a chave comporta esse termo, se tem esse significado tão importante, tão elevado, mas eu diria que a chave é o pensamento, né? Quando você deita, você faz a oração, mas às vezes a oração não precisa ser aquela prece decorada e tal, né? Ou só pedir, ou só agradecer, mas que você faz a revisão de todos os atos do dia, né? E você busca pensar assim, bom, amanhã eu vou tentar ser melhor do que hoje, a proteção espiritual, etc, etc. Esse tipo de evocação faz muito bem, né, Rosa? É verdade. Então, além de evitar estímulo luminoso, estímulo sonoro no ambiente, né, buscarmos as condições físicas, as condições espirituais é que são preponderantes. O que nós temos que nos lembrar? Eu me lembro muito, quando preparo para o sono, na higiene mental, né, não improvisar só com a oração, mas viver seu dia inteiro em equilíbrio, né, para que haja um bom sono. Eu me lembro daquele ditado trazido por Pierre Chardin, o jesuíta, fantasticamente espiritualizado, que dizia: não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais que vivemos uma experiência humana. Em relação ao sono, isso especialmente se aplica. Muito bem, então ficamos por aqui, meus amigos. Esperamos que tenham apreciado essa dinâmica, pelo menos neste quadro, e na próxima semana a gente volta com muita alegria para levar até os lares de vocês a mensagem espírita. Muita paz a todos. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita.